Ok, estamos de volta no Frente a Frente aqui, conversando com o deputado federal eleito, diplomado hoje, junto com todos os eleitos aí em outubro de 2022. Deputado federal Hugo Mota, presidente dos Republicanos, está contando tudo aqui no Frente a Frente. Inclusive, já começou o programa dizendo que está aí partido todo, né, preparado e pronto para, naturalmente, os novos embates e almeja, sim, outros espaços na política da Paraíba. Essa caminhada passa pela eleição da presidência da Assembleia. Aí minha pergunta objetiva: o governador João Azevedo de certa forma, lavou as mãos ao acordo que haveria de garantir que toda a bancada tivesse com republicanos na presidência da Assembleia? De maneira alguma, o governador tem sido extremamente correto conosco. Ele fez o compromisso com republicanos, desde ainda o primeiro turno, de apoiar o partido para os 2 biênios na eleição da Assembleia Legislativa, para a presidência da Assembleia. Esse acordo ele foi reafirmado ali no segundo turno e desde então, e já no segundo turno com a eleição da bancada, nós tratamos com muita naturalidade, porque em toda casa legislativa, onde você tem um colegiado, aquele partido que elege a maior bancada tem, por consequência, na minha avaliação, todo o direito de pleitear o cargo mais importante daquele colegiado que a bancada se elegeu. E foi isso que aconteceu com republicanos. Nós elegemos 8 deputados estaduais, nós temos o atual presidente da Assembleia no nosso partido, então isso fica ainda mais natural que o partido pleiteie e, sem dúvida alguma, nós temos que respeitar também a vontade da casa. A casa ela tem dado demonstrações de concordância com essa candidatura do Republicanos. Nós temos aí já o apoio de praticamente mais de 30 deputados estaduais a essas postulações do deputado Branco Mendes para o primeiro biênio e do deputado Adriano Galdino para o segundo biênio, mostrando o poder de articulação do partido, porque essa é uma eleição feita entre os pares, é uma eleição interna, onde nós temos que respeitar a vontade da casa. Nós temos que estar, eu como presidente de partido, é claro, procurando ajudar, trabalhar. O apoio do governador é substancial, da sua bancada governista, que também é majoritária dentro da Assembleia, mas claro que essa é uma decisão dos deputados e deputadas estaduais que já demonstraram entendimento de que o Republicanos reúne as condições de presidir a Assembleia nos 2 biênios. Mas tem outros deputados governistas querendo ali fazer esse confronto. Isso é normal. Gera um racha ali nessa... Não, de maneira alguma. É natural que todos aqueles que se elegeram almejem ser presidentes. Aqueles que não concordem com a candidatura do Republicanos, coloquem o seu nome. Isso é da democracia, isso é muito legítimo da parte desses deputados. Da nossa parte não há nenhum problema, até porque não temos receio de enfrentar quem quer que seja. Nós temos plena confiança no apoio do governador, nós temos plena confiança na capacidade de diálogo dos nossos candidatos, nós temos confiança nessa articulação e eu não tenho dúvidas de que o republicano sairá vencedor tanto do primeiro como do segundo biênio para presidente da Assembleia. Deputado, 8 deputados estaduais eleitos, 3 deputados federais, a presidência da Assembleia estando assegurada aí por republicanos, sobretudo no segundo biênio, dá ao partido talvez a maior ficha na hora de sentar na mesa de 2026. É natural, Luiz. Toda construção partidária, ela tem que se ter um objetivo. Quando nós focamos nas eleições proporcionais, nós não tivemos candidatos na chapa majoritária, nós sabíamos muito bem aonde nós queríamos chegar. E a manutenção da presidência da Assembleia, para nós, é fundamental para ajudar na construção e no fortalecimento do partido. E isso, na verdade, não é só bom para os republicanos. É importante que isso aqui também seja dito, que a nossa construção visa o planejamento do Estado como um todo. Nós queremos colaborar com o engrandecimento da Paraíba, colaborar com o mandato do governador João Azevedo e, é claro, que também nos fortalecer nessa construção, o que me parece ser muito justo, porque nós estamos pleiteando a presidência de um poder com legitimidade para tal. Eu não estou aqui pleiteando a presidência de um poder, quando eu digo eu, republicanos, nós não estamos aqui pleiteando isso sem que tivéssemos legitimidade para tal. Nós temos homens e mulheres preparados, que têm mantido o diálogo, que têm se demonstrado extremamente dado a construir
a posição de cada vez mais governabilidade junto ao governador João Azevedo, e é claro que a consequência disso também é o fortalecimento do partido. Vocês vão querer 2 vagas nas 4 vagas da chapa? Eu não estou negando isso, não. Nós não podemos começar a discutir 2026 se nem a eleição da Assembleia ainda aconteceu para 2023, 2024. Como eu lhe disse, é um passo de cada vez. E o Republicanos, da mesma forma que não impôs vaga na majoritária agora ao governador João Azevedo, porque nós poderíamos ter forçado a barra para colocar um nome, nós fazemos a política com o diálogo, sem imposição. O que o partido quer é um tratamento justo para com o seu tamanho. E se hoje nós estamos pleiteando os 2 biênios da Assembleia, é porque nós tivemos êxito na eleição. E nada mais natural do que isso seja uma consequência. Estranho seria se nós tivéssemos a maior bancada da Assembleia, a atual presidência da Assembleia, e não estivéssemos pleiteando. Deputado, você acha que o governador João Azevedo... Eu quero naturalizar um pouco isso, para que não pareça uma imposição, e sim seja uma construção natural, porque o próprio governador sabe da importância que o Republicanos teve na construção da sua reeleição. Sabe o quanto nós somos leais, o quanto nós nos dedicamos, exatamente sobre o quanto nós lutamos para que o governador fosse reeleito. Então, isso é natural, essa relação. Vocês defenderam um senador fora da base de João Azevedo, né? Ou seja, elegeram um senador que está na oposição a João. Você pode até me dizer se existem conversas para levar de volta Efraim para a base do governador João Azevedo. Lhe pergunto isso também, mas o que eu quero saber principalmente é aquela postura do Republicanos que gerou uma expectativa de quem Republicanos ficaria no segundo turno, se com Pedro Cunhaline e Efraim ou se com o governador João Azevedo, onde já estava. Aquela expectativa, você acha que arranhou um pouco essa relação de confiança do governador com vocês? Olha, a legitimidade da nossa posição com relação ao apoio de Efraim foi amplamente transparente, e o governador acompanhou desde o início como se deu as tratativas. Nós decidimos pelo apoio a Efraim porque Efraim teve a grandeza de ajudar o partido na construção, principalmente da formação da chapa de federal. Quando nós optamos por Efraim, é importante lembrar que ele estava no campo do governador e desejava ser o senador de João. Depois veio e aconteceu o rompimento, onde Efraim foi apoiar a candidatura de Pedro e o governador ficou à espera do nome do Partido Progressistas para o nome do Senado, o que não veio a acontecer, culminando com a indicação do Progressistas para a vice do governador João Azevedo. E o governador teve que buscar dentro do seu partido uma solução para disputar o Senado. Nós não tínhamos motivo para romper com Efraim. Nós havíamos dado a palavra, nós havíamos feito o compromisso. E se tem uma coisa na política que nós não podemos deixar de cumprir na minha formação política, é a nossa palavra. Eu procuro construir uma carreira política, eu procuro construir a minha conduta dentro do exercício dos meus mandatos e da presidência partidária, que é honrando os compromissos que faço, seja eles qual for. E nós fizemos o compromisso com Efraim, ele cumpriu com Republicanos e nós cumprimos com Efraim. Nós não tínhamos motivo para deixar de votar em Efraim e apoiar uma outra candidatura ao Senado, já que ele havia sido extremamente correto conosco. Do mesmo modo, nós fomos o primeiro e principal aliado do governador João Azevedo nessa construção. Nós estamos com o João desde 2018. Nós não colocamos em xeque o nosso apoio ao governador em nenhum momento. O governador contou com Republicanos. Segundo turno já era uma expectativa, fazer uma coletiva. Eu vou chegar nisso. O Republicanos, na verdade, foi o único partido que não exigiu vaga em chapa majoritária, que não condicionou a nada o apoio ao governador João Azevedo, diferente de outras legendas. Nós sempre tivemos muito claro o nosso posicionamento. No segundo turno, o que foi que aconteceu? Nós tivemos ali uma semana, no final do primeiro turno, no início do segundo turno, já com o resultado do primeiro turno colocado, que eu precisava reunir o partido. É natural que no segundo turno essa discussão ela seja feita de forma interna. Mas em nenhum momento o governador pode testemunhar isso. O Republicanos ligou ameaçando romper ou criou um clima que não fosse isso, até porque se fosse por promessa, por propostas, nós poderíamos ter tomado outro caminho. Só que, voltando para o princípio aqui dessa pergunta, da nossa resposta, nós fizemos o compromisso com o governador. E nós não tínhamos justificativa para, no segundo turno, chegar e romper com o governador João. Mas o acordo da Assembleia foi nesse momento. Desde o início. O acordo da Assembleia foi nesse momento? O acordo da Assembleia foi no primeiro turno. Já no primeiro turno. Quando nós não tivemos um nome na majoritária,
nós dissemos ao governador naquela ocasião que era importante para nós ter o apoio dele para a Assembleia. Isso foi colocado. No segundo turno, isso foi reafirmado, porque aí nós já tínhamos, além do compromisso do primeiro turno, feita a maior bancada na Assembleia. Então isso se tornou mais natural ainda, o que o governador concordou com esse compromisso para conosco. E do ponto de vista do tamanho do partido, na participação do segundo governo, João, vocês esperam quais secretarias? Nós esperamos o tratamento de acordo com o nosso tamanho e a nossa importância na vitória do governador. É natural que o partido seja chamado para governar. Quando você ganha a eleição, é natural que você governe junto. Nós temos dialogado muito com o governador. O governador tem demonstrado a nós o interesse de ter os republicanos ali na sua linha de frente do governo, não para fazer uma cessão de cargos meramente para a questão política. Nós queremos contribuir, colaborar com as ações governamentais, indicarmos técnicos, pessoas preparadas para as áreas, para que o governador possa fazer um segundo mandato ainda melhor do que foi o seu primeiro mandato, e os republicanos entendem que para isso precisa compor o seu governo com gente que tenha capacidade. É isso que nós vamos fazer. Estamos aí já com algumas conversas entabuladas, esperando o governador até ali o final do ano nos chamar para que a gente possa bater o martelo acerca dos espaços que caberão ao partido indicar, e nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, porque maior do que qualquer aliança partidária, maior do que qualquer aliança política, está a população que espera muito do nosso partido, e nós queremos corresponder com essa confiança. Deputado, os analistas políticos acompanham o cenário político da Paraíba, tem uma espécie de, eu tenho até uma foto que eu peço à produção, sempre coloco ela aqui, é um governador João Azevedo no meio, deputado Hugo Mota de um lado, deputado Aguinaldo Ribeiro de outro lado, e inclusive o deputado Gervásio Maia, presidente do PSB, partido do governador, ali meio que tentando conciliar. Existe uma guerra fria. Vocês se dão bem em Brasília e estão juntos, inclusive pleiteando obras e ações para a Paraíba juntos, mas do ponto de vista de construção de poder aqui na Paraíba, me parece que existe uma guerra fria, vamos chamar assim, entre os republicanos de Hugo Mota e o progressista de Aguinaldo Ribeiro, numa busca e numa briga natural pelo tamanho junto à base do governador João, visando naturalmente 2026. Ela de fato existe, ela está muito nítida para quem acompanha a política? Não, eu acho, Luiz, que o que há, na verdade, é um prolongamento de um clima que hoje não existe mais, que se deu... Olha a foto aí na tela. Que se deu ali no primeiro turno, na convenção do primeiro turno, né, quando tivemos a escolha dos candidatos, quando nós mantivemos a nossa posição a favor de Efraim. Depois o deputado Aguinaldo não foi candidato ao Senado, foi para a reeleição e indicou o vice-prefeito de Campina, atual vice-governador, Lucas Ribeiro, para compor a chapa com o governador João Azevedo. Então as pessoas acham que aquele clima ali da convenção no primeiro turno, ele se prolonga até hoje, o que não é verdadeiro. Nós convivemos bem durante o primeiro turno, nós votamos em Lucas, porque votando em João nós votamos em Lucas. No segundo turno nós estivemos lado a lado, ajudando a construir essa vitória, a reeleição do governador João Azevedo, e eu tenho uma relação maravilhosa com o deputado Aguinaldo, que na minha avaliação não existe guerra fria nenhuma. O que existiu foi que cada um defendeu ali o seu interesse partidário, entendendo o que seria melhor para a estratégia de cada um, com respeito ao posicionamento, entendendo as razões que cada um tomou para decidir a época de uma forma diferente. Com relação ao futuro, eu também não vejo conflito. Eu acho que nós temos aí 4 anos para construir, tanto o Aguinaldo como eu, nós temos a capacidade de dialogar, de poder conversar internamente com o partido. Vocês podem estar numa chapa juntos? Não tenho nenhuma restrição a isso, não tenho nenhum problema com o deputado Aguinaldo, pelo contrário, tenho uma relação de amizade e do que depender do Republicanos, nós temos tudo para ter uma ótima convivência e podemos trabalhar juntos pela Paraíba. Vocês podem votar em algum Ribeiro na eleição para a Prefeitura de Campina Grande 2024? Olha, eu acho que assim, primeiro tem que se decidir quem são os candidatos, né? Decidindo quem são os candidatos, nós vamos debater sobre o nosso apoio, como também o Republicanos deverá pedir o apoio também em outras cidades. Então essa é uma conversa que ela tem que ser gestada, amadurecida, para poder objetivamente ser feita. Nós estamos aqui no campo das hipóteses e nunca é bom você decidir no campo das hipóteses. Nós temos lideranças políticas, por exemplo, lá em Campina Grande, que precisam ser ouvidas, como o presidente da Assembleia, Adriano,
como os nossos vereadores do Republicanos lá na cidade, como a doutora Tatiana, que foi candidata a deputada federal, que é uma liderança nossa em Campina Grande. Então, todo esse conjunto precisa ser ouvido acerca da decisão do que o partido fará na cidade. O que eu posso dizer é que da nossa parte não há restrição, da nossa parte não há nenhum tipo de problema na relação com progressistas. Vocês criaram um monstro ao eleger o senador Efraim Filho na oposição e esse pode virar-se contra vocês em 2026 lá frente? Ou existe possibilidade de conversa do senador eleito Efraim Filho retornar à base de João? Vocês trabalham com isso? Olha, eu acho que na política nós temos que ir aguardando, né? O senador Efraim saiu agora da eleição. Na minha avaliação, fará um grande mandato no Senado. É um jovem parlamentar que eu conheço de perto o seu preparo. Teve muita coragem de ir para essa disputa para o Senado. Venceu a eleição ali com muita garra, com muita fibra. Andou essa Paraíba inteira. Ganhou a confiança dos prefeitos. Honrou ali cada gesto que recebeu, mantendo a sua candidatura diante de muitos obstáculos, e nós do Republicanos nos orgulhamos muito, não é, de ter estado ao lado de Efraim nessa construção. Aonde Efraim vai estar em 2026, nós temos que aguardar. Eu tenho plena confiança de que ele fará um grande mandato no Senado, está com a cabeça boa, tenho conversado muito com ele, tem demonstrado assim muita gratidão para com aqueles que estiveram ao seu lado na construção da sua eleição, e nós vamos juntos trabalhar pela Paraíba. E aí vamos conversando, vamos dialogando, vamos vendo aonde podemos convergir para poder o nosso Estado estar acima das querelas políticas, e lá na frente, com certeza, nós vamos ali nos posicionar acerca daquilo que entendamos ser importante para o nosso Estado. Deputado, vou fechar esse bloco, a gente vai para mais um intervalo, volta aqui, vou deixar já a pergunta que você inspirou no começo do nosso bate-papo ao dizer que o Republicanos tem trabalhado para se projetar como um partido das próximas eleições, passando por 2024, mas chegando em 2026, pensando sim na disputa ao governo, na disputa ao Senado, enfim, em disputas majoritárias. Você falou uma coisinha dizendo assim, um dos caminhos é a questão de pesquisa, de colocar pesquisa nas ruas, de identificar esses nomes. Queria saber como é que vocês vão querer identificar esses nomes dentro dos Republicanos que são capazes de fazer esse debate aí. A gente vai rapidinho para o intervalo começar, um minutinho só, e volta aqui conversando com o deputado federal Hugo Mota no Frente a Frente.